Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho mais da minha história com a musculação e o que me levou a iniciar essa prática que eu levo agora como profissão e para a vida. Hoje estamos aqui em Pedra Azul, eu estou aqui descansando um pouquinho, tirando um fim de semana para estar renovando as energias, né? Depois de muito trabalho, depois de muita coisa. E eu estava pensando aqui o seguinte, um tema para falar com vocês, né? Eu trabalho nessa área, eu atuo nessa área e eu gostaria, né, de compartilhar essa minha história, que é de como que eu conheci essa prática esportiva que eu levo como estilo de vida e como profissão, que é a musculação. Eu comecei muito novo, né? Comecei com meus 16 anos. Aliás, não, perdão, comecei com 15 anos e 11 meses, lembro exatamente, foi em abril. Um mês antes do meu aniversário, por isso que eu falo que é 11 meses. E eu era um jovem adolescente, né? Assim, não tinha uma autoestima muito boa, eu era sobrepeso, obeso mesmo. E eu vi um amigo meu chamado Hernani, era até meu vizinho que morava na frente. Ele estava começando a fazer musculação. E eu vi que ele estava tendo um resultado muito bom, achei interessante, né? Ele estava tendo um físico mais estético, algo bem do tipo. E tipo assim, eu vivia comendo errado, eu vivia comendo besteira, eu era um adolescente naquela época de ensino fundamental, que era a oitava série, que se alimentava de forma péssima, né? Comia muita besteira, salgado frito na escola, comia exageradamente em casa, comia até na tigela desse tamanho. E eu vi que eu estava indo para um caminho onde eu estava destruindo a minha saúde, eu estava deteriorando o meu físico, claro que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas eu sabia que aquilo que eu estava fazendo para mim não era bom e que eu deveria mudar. E eu lembro do dia exato que eu tomei essa decisão, que foi quando eu estava subindo um morro que vai acessar meu bairro, né? E tinha uma academia antiga, bem grande, que era uma academia muito conceituada na época. Isso eu estou falando, pessoal, é 16 anos atrás, não existia Smart Fit, não existia academia de rede, ainda mais no Espírito Santo. Era uma coisa muito nichada, muito inicial, né? Geralmente a academia antigamente era para marombeiro, etc, né? E eu, de certa forma, eu olhei a academia ali e tive esse start, esse clique de tomar essa decisão, de realmente eu decidir iniciar a musculação. Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu não tinha a altura que eu tinha hoje, e eu já tinha 98 quilos. E eu comecei a exercer a disciplina, indo todo dia, né, frequentemente, segunda a sexta, eu já comecei um ritmo bom. Eu lembro que o professor era o Pablo na época, o Pablo era até cheinho, gordinho, né, uma gente boa, me instruía na musculação. E eu lembro que depois, nessa primeira fase, eu perdi 20 quilos. E a musculação foi muito bom para mim, porque ela me trouxe valores que, se hoje eu sou um profissional que eu sou, na minha área, eu agradeço muito essa prática, porque com a musculação eu aprendi a ter constância, é fazer um pouquinho a cada dia, você todo dia ir fazer um pouquinho, a ter disciplina e compromisso comigo e com a minha saúde, porque hoje em dia vivemos numa sociedade que muitas pessoas estão atarefadas, estressadas do trabalho, estressadas devido à sua rotina e esquecem de si mesmo. Esquecem do próprio corpo, que é responsável por tudo. Uma empresa não é uma empresa por si só, a empresa é feita de pessoas. A empresa são feitas de indivíduos, então esse indivíduo tem que estar bem. Então eu levei essa filosofia para minha vida. Por isso que eu não abro mão, em hipótese alguma, de ter essa 1 hora diária, que é um compromisso com a minha saúde, que é de treinar e de cuidar de mim. Eu tirei o cancelamento de ruídos, vocês vão escutar uma motinha de fundo aí, porque a galera domingo aqui gosta de acelerar pesado, tá? Então vocês vão escutar muito barulho de moto no fundo, tá? E eu fui um tempo treinando, né? Lembro que no meu ensino médio, eu, de certa forma, eu estava fazendo pré-vestibular, e mesmo assim, pré-vestibular, onde a gente estudava muito, praticamente o dia inteiro, eu não deixava de treinar. Eu lembro que eu acordava de manhã, ia a pé pro vestibular, gastava 20 minutos de caminhada. Depois eu voltava para casa para almoçar, com mais 20 minutos de caminhada. E depois eu ia para o vestibular à tarde para estudar.
mais 20 minutos de caminhada, eu voltava do pré-vestibular, ia para academia para depois estudar em casa. Então, eu aprendi desde cedo a não abrir mão desse compromisso com a minha saúde. E eu não me arrependo de nada. Hoje eu levo uma vida plena, eu tenho uma saúde muito boa, eu tenho um condicionamento físico muito bom, eu atuo na área, gosto do que eu faço, amo do que eu faço, a musculação me acompanha desde a minha adolescência. Se eu acredito que, de certa forma, eu não tive vícios, eu não tive problemas com drogas, eu acredito que o esporte, para mim, a musculação, foi um fator fundamental para a construção do meu caráter. E esses valores que eu levo comigo até hoje, de disciplina, de constância, de foco e dedicação naquilo que faz. Então, tudo que eu faço em minha vida, eu tento levar esses valores que eu aprendi com a musculação para todos os projetos da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, essa é a minha história, um pouquinho da minha musculação. Geralmente é uma história que coincide com muitas pessoas que não estão satisfeitas com o próprio físico, que não estão satisfeitas como estão atualmente e decidem mudar. O primeiro passo é o mais difícil, o primeiro passo ele é o mais complicado de todos, você ter esse start, essa virada de chave e você, claro, dar o início da caminhada também é muito difícil, muito custoso, é você quebrar ciclos, é você quebrar paradigmas da sua vida para você adotar um novo estilo de vida que depois que quando vira um hábito, se torna uma coisa muito mais tranquila e fácil de realizar. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado de eu compartilhar um pouquinho da minha história aqui nesse ambiente maravilhoso que eu estou aqui hoje, esse fim de semana. E espero que eu tenha trago uma mensagem para você, que eu costumo trazer nos meus vlogs. Muito obrigado por estar me assistindo, tá? Deixe aquele like, aquele seu comentário, compartilhe também se você está assistindo esse vídeo, como foi a sua trajetória, onde você iniciou o cuidado com o seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.